E aí, família de Volta à Vida, que Deus te abençoe. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje está eu aqui, o meu produtor, Kennedy Nedopetalski, esse é o nome dele mesmo. Um nome um pouco complicado, mas pensa num cara, gente boa, que me abençoa muito e é um intercessor pela minha vida, pela Casa de Volta à Vida e também por esse canal. Falando nisso, a gente tem observado que metade, 50% das pessoas que assistem o conteúdo que é produzido aqui na De Volta à Vida não são inscritas no nosso canal e eu queria convidar você para fazer a sua inscrição e sempre estar curtindo e compartilhando os nossos vídeos para que a gente possa fazer com que as coisas que Deus manifesta aqui nesse lugar possam alcançar a vida de outras pessoas e abençoá-las. Diante dessa situação de fracionar o meu testemunho, o Kennedy decidiu e teve a brilhante ideia de fazer isso mediante algumas perguntas que ele e algumas outras pessoas aqui da De Volta à Vida é, é, fizeram para que eu pudesse responder e contar um pouco da minha história. Lá vai a primeira. Pastor Haroldo, qual foi a situação mais impactante entre você e a sua mãe, Dona Demi? São várias as situações impactantes que eu vivi com a minha família e que eu vivi também no tempo em que eu fui um dependente químico, um adicto. Mas a minha mãe sempre foi cristã desde quando eu a conheci. A minha mãe nasceu no famoso berço evangélico, uma família cristã. E a minha mãe sempre teve muita fé e muita confiança em Deus, né? E foi uma mulher de oração extraordinária, profetizou muito sobre a minha vida para que eu pudesse mudar e ser transformado. Mas uma das situações mais marcantes que eu poderia testemunhar aqui para vocês, que eu jamais vou esquecer e vou carregar isso pro resto da minha vida, foi um dia que eu cheguei em casa e essa minha chegada era sempre depois de 7 dias, 15 dias, 21 dias. Eu saía de casa, ia para a rua e me perdia, né, usando droga e acabava não voltando para casa, ia parar em outras cidades, principalmente no centro de São Paulo. Eu saía do ABC em Mauá, ia parar em São Paulo e depois de alguns dias eu acabava voltando para casa muito sujo, machucado, ferido por causa da vida de drogadição. E um dia minha mãe parou no alto da escada lá em casa e ela não quis, né, apertar ali o botão para que o portão pudesse ser aberto e ela falou que ela tinha algo para me falar. E nesse algo que ela tinha para me falar, a gente debateu muito ali, ela lá do lado de dentro de casa e eu do lado de fora, até que eu a convenci. Minha mãe sempre falou que eu venço as pessoas pelo poder do cansaço, né? Insisto, insisto, insisto até cansar as pessoas. E eu acho que Deus usa isso daí hoje para a glória do nome dele. Tem algumas pessoas aqui que pode até dizer que isso é verdade. O Tiagão está aqui também com a gente. E eu subindo a escada, minha mãe falou assim: Haroldo, meu filho, pare aí, que eu tenho algo para te falar. Eu falei, mãe, eu já estava dentro de casa, então ali para mim já não era mais interessante ouvir o que ela tinha a dizer, a não ser entrar, tomar um banho, comer e trocar de roupa. E ela, Haroldo, meu filho, fique aí, escute o que eu tenho para te dizer. E a gente ficou ali, ela querendo falar e eu não querendo ouvir, até que eu percebi que se ela não falasse, eu não conseguiria passar para dentro de casa. E ela começou a falar que na Bíblia tinha um homem chamado Jonas, e aí eu já interrompi, né? E ela fica quieto, deixa sua mãe falar, eu preciso falar com você. Na Bíblia tinha um homem chamado Jonas, e se ela não pregasse essa palavra para mim, a minha mãe não teria tido paz, a minha mãe ela não se tranquilizaria, seria uma situação bem adversa, e aí eu deixei ela falar. E aí ela foi pregando sobre Jonas, sobre o propósito que Deus tinha, sobre o que Deus queria fazer, sobre as coisas que Deus queria operar, até o momento que ela chegou na parte da baleia. E ela disse que Deus mandou uma baleia, a baleia engoliu Jonas por causa da desobediência dele. E quando ela falou isso, eu totalmente tomado pelo mal, a verdade é essa, eu caí no escárnio. Eu perguntei para minha mãe, mãe, pô, onde a senhora está com a cabeça? A senhora acha que vai subir uma baleia aqui e vai me engolir, né? E eu lembro que os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas ali naquele momento, e eu passei por ela e entrei para dentro de casa, e a história ficou mais ou menos assim durante um bom tempo. O tempo passou, eu me esqueci da baleia, e um dia eu estava na zona leste de São Paulo e, por uma infelicidade na vista de uns e por propósito de Deus,
hoje eu entendo isso. Eu acabei sendo preso por um crime que eu não cometi. Eu fiz bastante coisa errada, não posso negar isso daí, mas no dia que eu fui preso, eu não estava fazendo nada além de entrar num ponto de venda de drogas para comprar, né, um entorpecente ali para que eu pudesse usar. E ali fui preso, fui parar na prisão. Minha mãe me jurou que nunca me visitaria. Se teria um lugar que eu não teria a visita dela, seria na prisão. E durante 6 meses que eu estava ali, a única coisa que a gente conversava era por cartas. Eu me lembro até hoje da primeira, ela escreveu para mim Deuteronômio 28, até depois, com o passar do tempo, se tornou a famosa mensagem de 4 minutos, que foi a minha primeira pregação. E um dia eu estava totalmente desligado ali na visita, dentro do convívio, né, com os prisioneiros, já era um dia de visita. Daqui a pouco eu vejo a minha mãe. E a minha mãe chegou, né, ali na onde a gente chama de gaiola, que é onde os familiares param antes de entrar para o convívio nas celas. E ela veio andando pela quadra e eu fui ao encontro dela e ela não me abraçou imediatamente. Ela colocou a sacola no chão e ela falou: escuta o que eu tenho para te falar. Haroldo, meu filho, na Bíblia tinha um homem chamado Jonas. E Deus tinha um propósito para ele que ele não queria obedecer, que ele não queria entender, que ele não aceitava. E quando ele entrou num barco e foi jogado no mar, Deus mandou uma baleia ali que pudesse engolir Jonas, e ele não saiu de dentro dela enquanto ele não se arrependeu e orou a Deus pedindo misericórdia. E por incrível que pareça, a minha mãe estava bem no centro da quadra, né, daquela ala da prisão, e ela começou a rodar no meio da quadra e falar para mim: saia de dentro da baleia que Deus mandou te engolir. E eu lembro que aquilo impactou muito a minha vida, porque a minha mãe apontava para o alto das muralhas e ela falava: você só vai sair daqui quando Deus mandar essa baleia te vomitar. E eu me lembro que o meu processo teve muitos problemas, foi um processo muito difícil. Uma outra moça foi presa, eu não tinha nada a ver com ela, eu não a conhecia. O advogado dela era da OAB e era um advogado cego, então todo o processo teve que ser passado em braille. Enquanto isso, eu estava ali preso, eu tinha todo o histórico de dependência química, afastado pelo INSS, atestado. A minha vida sempre tinha sido uma loucura antes de Jesus. E quando foi no dia 13 de janeiro de 2008, saiu para mim, né, o alvará de liberdade. E quando eu saí da prisão, eu acabei não mudando de vida, continuei ainda nas drogas. E quando eu fui para aquele lugar onde eu estava habituado a usar droga com aquelas pessoas, todas as pessoas que eu convivi ali nas ruas, na maloca, no convívio de um drogado, essas pessoas tinham sido assassinadas. E eu comecei a perguntar para os novos dependentes que estavam no lugar, onde estava fulano, onde estava ciclano, beltrano, né, as meninas, e todos eles, ó, morreu ali, morreu lá, morreu ali. E hoje, vivendo na presença de Deus, com um pouco de maturidade espiritual, eu venho entender que Deus usou a prisão como um livramento para a minha vida. Eu entendo de maneira clara e de maneira perfeita que Deus, ele tem os seus propósitos na nossa vida. Deus age, né, para o bem daqueles que nele confiam. E minha mãe foi essa pessoa que não negou a fé, que não abriu mão da fé, que sabe, acreditou quando ninguém mais acreditava naquilo que Deus falava. E num momento em que eu poderia ter perdido a vida, ter sido assassinado, Deus usou, né, de um grande peixe, de uma baleia, para que eu pudesse estar ali guardado por um tempo determinado, para que quando eu saísse, né, eu pudesse logo ter um encontro com Deus. Isso aconteceu, essa liberdade, no dia 13 de janeiro de 2008, e logo no dia 16 de junho de 2008, do mesmo ano, foi onde eu cheguei na casa de recuperação, tive um encontro com Cristo e a minha vida foi transformada. Então, essa é uma das experiências que eu tenho. Tem muitas outras coisas que eu vivi com Deus, que eu vi Deus fazer. E Kennedy vai estar perguntando sempre isso daí, né, Kennedy? Sim. Então a gente vai cortar
né, o meu testemunho aí em alguns pedaços, mas eu tenho certeza que Deus estará falando com você. Por isso eu deixo uma palavra de fé para você. Você que está com um problema na sua família, você que tem uma dificuldade com o seu pessoal, você que não consegue ver mais na sociedade, na medicina, esperança, abra sua boca, profetize aquilo que Deus tem a falar, abra sua boca, libere uma palavra de bênção, de transformação para a vida dessas pessoas, porque no final das contas, tudo isso vai se tornar testemunho e o nome de Jesus Cristo será glorificado, tá? Eu peço que você possa curtir esse vídeo, compartilhar com pessoas. Eu sei que tem pessoas que precisam ouvir uma palavra dessa e que você possa acompanhar essa série aí do testemunho fracionado, né, para que a gente possa glorificar a Deus e ver o que Deus tem a fazer. O que eu posso falar hoje é: obrigado, Deus, pela mãe que o Senhor me deu, que em nenhum momento abriu mão da fé, da confiança e da esperança que a palavra do Senhor traz para todo aquele que crê. Tá bom? Que Deus te abençoe, fique com Deus, segue aí de volta à vida, que Deus te abençoe em nome de Jesus.